Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Eduarda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje trazendo uma curiosidade que muita gente me pergunta, né, por que eu uso o Linux para programar ao invés do Windows. Então hoje eu vou tirar essa curiosidade de você e dizer o porquê que eu gosto tanto de utilizar o Linux como sistema operacional principal para programar. Então vamos lá. Bom, eu já começo o vídeo dizendo que isso não é uma regra. É muito comum vocês verem desenvolvedores de software ou usando o macOS, né, que é o sistema operacional da Apple, ou usando o Linux como sistema operacional. Claro que você utilizar o Windows não te impede de fazer nada, mas eu vou contar aqui do porquê que eu prefiro o Linux para programar. Bom, no geral, o Linux ele permite algumas facilidades e é o que acho que mais me chama a atenção são as facilidades de você conseguir configurar todo o seu computador para conseguir programar. Ele é um ambiente preparado para isso. Então, como ele é utilizado por muitos desenvolvedores, ele é um ambiente preparado para você conseguir configurar as ferramentas que você vai usar no dia a dia com muito mais facilidade do que no Windows. E essa facilidade, ela se dá porque na maioria das vezes, como o Linux é muito utilizado justamente por desenvolvedores, os programas de programação, eles são lançados antes para o Linux e não para o Windows, porque obviamente, tem muito mais gente usando no Linux do que no Windows. Outra coisa também que me chama a atenção, além da facilidade de instalar os programas que eu preciso no Linux, tem também a parte de que o Linux ele é altamente modificável. Isso porque ele é open source, ou seja, o código dele é aberto para qualquer um. Então, qualquer um tem acesso ao código. Isso permite que várias pessoas ao redor do mundo façam modificações nele. Então, a gente consegue baixar esses pacotes de modificação e modificar tudo que você quiser na aparência, né? Seja na interface, no terminal, tudo. Então você pode, por exemplo, usar o Linux e ter um computador que não é tão bom assim. Então você consegue baixar interfaces que vão, por exemplo, usar menos RAM do seu computador. Então ele é muito versátil por conta disso. Então como que eu faço, né? Vocês devem estar se perguntando. Agora você tá falando de Linux, mas aqui atrás tá ligado o Windows. Sim. Como eu disse, não é uma regra você usar o Linux ou o Windows, né? É questão muito de preferência. Nesse caso, o computador que está ligado aqui atrás nesse momento do vídeo é o meu computador pessoal. Eu não uso ele para programar mais. Eu já usei inclusive no Windows. Ele nunca teve Ubuntu na vida. Mas no caso, hoje eu tenho Dual Boot no meu notebook. Então, o notebook que eu uso para programar, que normalmente é o que eu faço projetos pessoais e coisas da faculdade, eu tenho o notebook e ele tem Dual Boot, ou seja, o que é o Dual Boot? Eu tenho dois sistemas operacionais no notebook, então quando eu ligo ele, eu posso escolher se eu vou usar o Windows ou se eu vou usar o Ubuntu. A versão que está no meu computador hoje é o Ubuntu 20.04, então eu posso escolher qual eu vou usar no dia. Então, normalmente, eu uso muito mais o Ubuntu para programação. Isso não quer dizer que eu já não usei o Windows antes. Eu já usei, quando eu não tinha o notebook, por exemplo, eu usava só esse computador aqui atrás, que é o Windows, eu nunca instalei o Ubuntu. Então eu conseguia programar assim, né? Com um pouco mais de dificuldade, às vezes por causa dos comandos no terminal, ou até mesmo a dificuldade um pouco de instalar os programas que eu precisava, mas eu sempre consegui tranquilo. Mas com certeza ter migrado pro Ubuntu, principalmente depois que eu comprei o notebook, facilitou muito a vida. Pra quem não sabe, né, eu trabalho com Ruby, a minha linguagem principal de trabalho, então configurar ela no Windows é assim um caos na terra, então é muito mais simples usar o Ubuntu nesse caso. Então é por isso que eu tenho os dois. Às vezes eu uso Java no Windows. O Windows, normalmente para usar o Java é bem tranquilo, assim, para configurar e tudo mais. Então, como já está configurado no meu notebook o Java no Windows, eu uso no Windows tranquilo, né? Eu uso com a ideia e tá tudo certo. Já o Ruby é uma questão assim, ou uso Ubuntu ou uso Ubuntu, sabe? Pra não se estressar. Então é por isso que eu tenho os dois. Então é uma coisa, inclusive, que eu recomendo pra vocês, né? Pra quem tá começando agora, tem um notebook, comprou um notebook pra faculdade e nunca mexeu no Ubuntu, por exemplo, coloca os dois no notebook, às vezes você vai acostumando, hoje eu quero usar o Windows. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer trabalhos que eu preciso só escrever, por exemplo, fazer um documento. Eu uso o Windows pela interface dele. Eu acho bonita a interface do Windows, né? Tem gente que pode me julgar aí nesse momento que eu falei isso, mas eu gosto, acho bonito. E para programação eu uso o Ubuntu, então eu vou intercalando entre esses dois sistemas. E é por isso que eu uso o Ubuntu, pela facilidade de instalação dos programas e de todo o seu ecossistema de programação.
e também pela facilidade de você poder modificar qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que ama modificar coisas, então se vocês, por exemplo, quiserem ver um vídeo mais pra frente sobre o meu notebook, né, o que eu uso de extensão, deixem aí nos comentários que eu posso trazer pra vocês, se vocês quiserem. Eu espero que tenha ficado claro do porquê que eu uso o Linux como meu sistema operacional principal para programação. E é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, como sempre. Se você tem alguma coisa acrescentada, por que você usa o Linux, ou se você usa o Windows, o que você gosta de usar nele, deixe aqui nos comentários também que eu vou gostar de saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Missing someone